Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e nesse vídeo eu vou fazer 3 questões que caíram em provas do Enem de anos passados, em 2021 e 2023. São 3 questões de trigonometria. E também vou comentar alguns raciocínios que podem agilizar e também algumas questões básicas, né, que são envolvidas ali para ninguém se enrolar. Vocês vão ver que no fundo são questões fáceis, é só ter a base e raciocinar um pouco em cima dessa base, tá bom? Então vamos sem demora iniciar aí o vídeo. Bom, então vamos à primeira questão que a gente vai trabalhar aí. Ela caiu no Enem de 2023, na prova amarela ela era a questão 137. Vamos lá. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo. Então aqui você tem o mastro, ele é perpendicular ao solo, em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento são instalados para dar sustentação ao mastro. Estão aqui os cabos. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura h do solo. Então eu tenho uma altura h, que é a distância do solo até esse ponto P, e a outra extremidade num ponto do chão, como mostra a figura. Ele prende aqui para o chão, tá bom? Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão. Ele está aqui. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Opção 1, altura 11 metros e alfa 30 graus. Opção 2, altura 12 metros e alfa 45 graus. E opção 3, altura 18 metros e alfa 60 graus. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Então, na realidade, ele quer que cada cabo desse seja o menor possível dentre essas 3 opções. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Ou seja, quer a medida apenas de um deles, para o caso de menor uso de cabo. E tem as opções aqui. Bom, eu vou reduzir agora um pouquinho aqui o texto do problema para dar espaço para resolver. Mas ele é bem simples. Veja bem. Cada um desses triângulos aqui é um triângulo retângulo, então eu posso pegar um deles só para raciocinar, porque os 3 são iguais. Então eu tenho um triângulo aqui, retângulo, ok? Aqui eu tenho a altura h, aqui eu tenho alfa, e o comprimento do cabo nada mais é que isso aqui que eu vou chamar de C, comprimento, ou cabo, como queira. Bom, então eu estou trabalhando com um cateto que é oposto, né, que é um separado do ângulo alfa, e a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que a gente trabalha com o cateto oposto, ou seja, o cateto que é separado, e a hipotenusa? É o seno. Então, neste caso, o seno de alfa é igual a h, cateto oposto, ou cateto separado, sobre hipotenusa. Como eu quero calcular o comprimento do cabo, é só multiplicar cruzado, ou então trocar de lugar aqui com seno. Ou seja, C é igual a h sobre seno de alfa. E a gente vai calcular o C para as opções 1, 2 e 3. Então vamos lá. Opção 1. H é 11 metros. Então, o C é igual a 11 metros sobre o seno de 30 graus. Bom, para as provas, é bom a gente ter decorado os senos dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Porque isso torna tudo mais rápido. Quando a gente esquece isso, tem como obter também esses valores de outras formas. Inclusive, tem um vídeo que eu vou indicar aqui em cima, e que vai estar lá na descrição, que ele fala de como obter esses senos, cossenos e tangentes quando a gente esquece, né? Mas a gente deve sabê-los. Então, o seno de 30, ele vale meio. Então, isso aqui nada mais é que 11 sobre meio, que é a mesma coisa que eu estou dividindo duas frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 11 vezes 2, que é igual a 22. Então, na opção 1, o comprimento é 22. No caso, estou trabalhando em metros, metros. No caso 2, o C vai ser, qual é a altura? 12, sobre o seno de 45. Da mesma forma, é bom saber de cabeça. 12 dividido por raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. Mesma coisa, multiplicar pelo inverso, vai ficar
12 vezes 2 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar para facilitar? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Eu posso cortar com esse 2 aqui. Então, esse caso aqui vai dar 12 raiz de 2 metros. Tá bom? Opção 3. O C vai ser igual a 18 sobre seno de 60. Tudo aqui é grau. Que é igual a 18 sobre raiz de 3 sobre 2. Fazer a mesma coisa, multiplica pelo inverso. 18 vezes 2 sobre raiz de 3. Racionaliza. Aqui embaixo vai dar 3. Pode cortar aqui com 18, fica 6. Então, isso aqui vai dar 12 raiz de 3 metros. Ora, ele quer o menor. 12 raiz de 2 com certeza é menor que 12 raiz de 3. Então, de cara, esse aqui não é. Raiz de 2 é menor que a raiz de 3, né? Agora, a gente tem que saber qual é o menor, 12 raiz de 2 ou 22. Uma opção é, raiz de 2 é aproximadamente 1,41 ou 1,4, multiplica por 12 e vê qual é a maior. Suponhamos que você, não é o ideal, mas suponhamos que você tenha esquecido quanto é a raiz de 2, aproximada. O que a gente pode fazer aqui? O caso 1, vamos elevar ao quadrado. Então, por exemplo, o caso 1, vou botar aqui em cima, tá? Que é 22. Se eu elevar ao quadrado, vai dar 22 ao quadrado, que é igual, aí se você armar a conta, você vai ver que isso aqui dá 484. É só uma continha de multiplicar bem simples, tá? E no caso 2, que é 12 raiz de 2, se você levar ao quadrado, isso aqui dá 144, que é o quadrado de 12, vezes 2, que é igual a 288. Como os números são positivos, aquele que tem o maior quadrado é o maior. Então, 484 é maior que 288, logo, 22 também é maior que 12 raiz de 2. Eu quero o menor, então é esse cara aqui. 12 raiz de 2, letra C. Então, aqui foi mais um macetezinho para agilizar as contas. E também o conceito básico de que seno é igual a cateto oposto sobre adjacente e saber que você deve usar ele. Nada te interessa dessa distância aqui, que vai do mastro até o ponto de fixação. Então, não precisa usar cosseno, que seria o cateto adjacente ou cateto colado, tá? Vamos para o próximo. Questão 153 da prova amarela do Enem de 2023. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Está começando aqui. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante no sentido horário, está aqui a setinha, então ela está rodando assim, ok? A altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Então, isso aqui é mais uma interpretação gráfica. Vamos lá. À medida que isso aqui vai rodando, essa posição vai chegar, por exemplo, aqui. Quando eu chego nessa posição aqui, a altura vai ser esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, que é a distância do eixo até o solo. Aqui eu vou chamar de H. E aqui, essa pequena variação, né, que eu vou chamar de X. Se você verificar, isso aqui vai abrindo um ângulo alfa. À medida que ele vai rodando, vai abrindo um ângulo alfa. Então, esta medida aqui que eu tenho do centro até aqui, considerando aqui um triângulo retângulo, a gente pode trabalhar com o raio da roda gigante e aqui trabalhar com a relação de cosseno.
porque é justamente o cateto colado ao ângulo, o cateto adjacente. Então, o cosseno de alfa vai ser igual ao x, que é justamente essa medida aqui, que está variando de acordo à medida que eu vou rodando, dividido por r. Então, o x, multiplicando cruzado, r vezes cosseno de alfa. Então, o x vai variar de acordo com o gráfico de cosseno. Qual desses gráficos aqui parece mais com o gráfico de cosseno? Pensa bem. Eu tenho essa função aqui, que parece bastante. Essa aqui é formada por retas, o gráfico do cosseno não é formado por retas, nem por retas que tem um cortezinho, nem por uma curva que faz esse, acho que chama de cicloide, né? Ele faz um ciclo, aí morre, faz um bico e vai, nem ao contrário. Esse aqui é o gráfico mais provável. A única coisa que a gente pode achar estranha é que um gráfico de cosseno começa do máximo, vai para o mínimo, máximo, mínimo e assim vai. Ele vai cortando o eixo do zero. E esse aqui não está cortando. Mas por quê? Porque além do x eu ainda tenho um h. Então, na realidade, x é igual a r cosseno de alfa, e a altura toda, que eu vou chamar de A, o A é igual ao x mais o h. Então, a esse cosseno, essa função do cosseno, eu estou somando também uma altura. Então, é como se eu pegasse esse gráfico e deslocasse ele para cima. Então, ele vai ficar justamente deslocado para cima e passa a não tocar mais o eixo. Ou seja, esse gráfico aqui, letra A. Pura interpretação de gráfico, tá? Não tem valores, nada disso. É só você saber que isso aqui acaba se transformando numa função cosseno e que ela varia dessa forma e que porque a roda gigante está suspensa, ela nunca chega ao zero, então fica fazendo isso aqui. Tá bom? Próxima. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa m em função do tempo t em segundos em um sistema de coordenada cartesiana. Então você tem aqui a massa m, você distende, quando solta ela vai fazendo isso. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E isso no tempo você vai registrando. Ó. Um pouco de tempo depois vai subindo, 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 chega a um determinado ponto, é o máximo que ela vai, aí volta, vai, volta. E ele já diz, esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos A cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos A seno de ômega t. Bom, então ela é uma senoide ou uma cossenoide, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo. Então o sinal não está no A. Se eu quiser negativo, uso o menos daqui ou mais. E ômega é a frequência, que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2π sobre t. Bom, primeiramente, este gráfico aqui, ele não começa do zero. Vamos reduzir aqui um pouco. Ele quer saber justamente a função que representa isso. Vamos pensar como é que é o gráfico do seno. O gráfico do seno, ele começa do zero, sobe e aí depois vai fazendo os ciclos, né? Ok? Ele começa do zero. Isso aqui é o seno. Seno de x, sei lá. Quando eu tenho o gráfico do cosseno, ele começa lá de cima e vai descendo. Tá? O cosseno começa lá de cima e o seno começa do zero. Esse gráfico, ele não começa do zero. Se não começa do zero, não tem a ver com seno. Então, a gente já pode meio que esquecer isso aqui. Esse aqui é o gráfico do cosseno. O gráfico do cosseno começa de cima, só que esse aqui começa de baixo, e é o vale, justamente. Então, é como se fosse o gráfico do cosseno ao contrário. O que é positivo é negativo, o que é negativo é positivo. Então, eu teria um gráfico de menos cosseno de x, que seria assim. Ele começa do mínimo e vai oscilando. Que aí é bem parecido com esse gráfico aqui. Então, eu já sei que é menos alguma coisa cosseno de x. Segunda coisa, quando é só cosseno, aqui ele bate em 1 e aqui ele bate em menos 1.
Como aqui ele tem uma amplitude de 3, ou seja, aqui não é 1, aqui é 3, aqui não é menos 1, é menos 3. Então, eu estou multiplicando essa excursão por 3. Então, para aqui ser 3 e aqui ser menos 3, a função é menos 3 cosseno de x. Ou seja, a amplitude que multiplica o cosseno de x e negativo. De cara, a letra A é a única que oferece isso e eu ainda nem fui calcular a questão do período. Então, para terminar rápido a questão, você já poderia marcar a letra A. Menos 3 cosseno de alguma coisa. Tá? Mas, só para a gente terminar a questão com chave de ouro, ele dá a dica de que ômega é igual a 2π sobre t. T é o período. O que é o período? O período vai justamente de um ponto até onde ele começa a repetir. Então, a partir daqui, ele começou a repetir. Então, essa parte aqui que vai do início até onde ele começa a repetir é o meu período t. O t é igual a π, tá vendo aqui? Então, esse ômega que ele diz que é 2π sobre t nada mais é que 2π sobre π, que vai dar 2. Então, o ômega é 2. Como é do tipo seno, a gente já viu que não era, A cosseno de ômega t, mais ou menos, então ele vai ser do tipo menos 3 cosseno, e o que está aqui dentro é ômega t, esse ômega t que está aqui dentro vai ser menos 3 cosseno de ômega, que é 2, a gente calculou aqui em cima, t. Então é justamente essa aqui, menos 3 cosseno de 2t. Letra A. Eu vou deixar aqui o link para uma playlist na qual eu estou postando vídeos sobre trigonometria, e caso você queira me dar a honra também de sua inscrição, tem aqui também um botão, basta clicar, tá bem? Um grande abraço!